Hi, how are you? Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar sequência nos nossos estudos. E para nós iniciarmos, então, as nossas atividades, eu convido vocês a pegarem comigo aqui. Nós vamos fazer uma breve retomada daquele conteúdo que eu havia explicado para vocês na aula passada, sobre o uso do to, either, so e neither, né? Então, vou fazer uma revisãozinha do uso dos quatro, porque nós vamos precisar para fazer a correção depois de alguns exercícios e também para memorizarmos, tá? Então, nós vimos que os quatro são utilizados quando nós vamos concordar com o que alguém disse, no sentido afirmativo ou no sentido negativo, tá? Então, nós temos o quê? O so e o neither, eles sempre são usados no começo das frases. E o sujeito e o verbo auxiliar, eles sempre são invertidos. Então, a gente sempre começa com so e sempre começamos com neither. Aí a gente tem que ver qual é o verbo auxiliar da frase para nós colocarmos antes do sujeito como se fosse uma pergunta. Olha lá, digamos que alguém falou assim: I slept late yesterday. Eu dormi tarde ontem. E você vai concordar com essa pessoa. Então eu também. Neste caso, como eu vou concordar, na afirmativa eu uso so. Então eu vou colocar so. Como a frase está no passado, o verbo auxiliar do passado é o did. Então, so did I. Ok? Olha o outro exemplo. Agora eu tenho uma frase negativa. E o neither é utilizado no começo das respostas com as frases negativas. Então, olha lá. I can't go out. I can't go out. Eu não posso sair. E digamos que você vai concordar com alguém que está falando isso, você diz, nem eu. Neither. Neste caso, qual é o verbo que nós temos ali? Nós temos um verbo modal, que é o can't. Toda vez que temos um verbo modal, ele mesmo é utilizado nas frases. Então, o que eu vou dizer ali? Neither can I. Porque o neither já tem o sentido negativo. Então, o que estava na negativa fica como se estivesse na forma afirmativa. Ok? Olha lá agora os outros dois. O to e o either. Eles sempre são usados no final das frases. E quando a gente utiliza eles, nós não precisamos fazer nenhuma mudança, nenhuma inversão. Olha lá o exemplo na afirmativa. They were happy. Eles estavam felizes. Aí, digamos que eu queira falar para alguém, eu também. O verbo to be para I, ele fica was, então I was, e o também é o to no final da frase, I was too. E na segunda, eu tenho uma frase negativa. Como agora eu tenho o either ele nunca é utilizado no começo da negativa, ele é usado no final. Então, olha lá. We don't vote yet. Nós não votamos ainda. Aí, digamos que eu vá concordar com a pessoa. I don't. Né? Então, eu estou usando o mesmo verbo auxiliar, porque a frase está no presente. I don't either. Eu também não. Ok? Então, tudo isso daqui nós vimos na aula passada. Eu acredito que até vocês tenham anotado isso daqui, né? Porque gera um pouquinho de confusão. É só mesmo para nós utilizarmos essas explicações para a gente corrigir o exercício que foi de homework, que está lá na página 15. Isso? Então, lá na página 15, nós temos o exercício 4. Olha lá. O exercício 4, ele diz assim: Which option could be used as a response to the statement in the picture? Qual opção poderia ser usado como uma resposta para a colocação, né, para a afirmação na figura?
Então, ali nós temos a figura do ex-presidente dos Estados Unidos, onde ele diz, yes, we can. Então, sim, nós podemos. Para nós localizarmos lá, lembrem-se que nós temos que fazer eliminações. Esta frase é uma frase afirmativa. Então, lá nós já vamos descartar o que está na negativa. A primeira, que está com o neither, e a segunda, que está com o either. A terceira, nós também temos que descartar, porque não foram utilizadas nenhuma das 4 expressões que nós estudamos. Só ficou I can, eu posso. Mas a ideia seria eu posso também, ou nós podemos também, né? Então, as 3 primeiras nós já descartamos. O que nos restou? So are we e we can too. Então, agora vamos analisar qual é o verbo que foi usado nessa simples frase. We can. Então, se é com o verbo poder, we can, o sentido vai... A frase, a outra opção, ela tem que vir com o verbo can. Então, eu não posso dizer so are we. Nós também somos. Porque o verbo não é o verbo ser, é o verbo poder. Então, ele disse, yes, we can. E o que nós podemos dizer? Nós podemos também. We can too. Para ser com o so, teria que ser o quê? So can we. Porque daí nós seguiríamos esta ideia aqui, ó. So can we. Com o uso do so. Ele teria que vir no começo da frase. Então, neste caso, o exercício 4, a alternativa correta, alternativa E. Próximo. Which option could be used as a response to the following statement? Qual opção poderia ser usada como uma resposta para a frase a seguir? I prefer this way of resolving conflict. Eu prefiro esta forma de resolver conflito. Então, vamos pensar aqui. Que tipo de frase que é essa? Uma frase afirmativa. Então, nós temos uma frase afirmativa. Eu prefiro. Que tempo verbal que nós temos aqui? É o presente, né? Presente simples. Quais são os verbos auxiliares que nós usamos no presente simples? Do ou does. Então, vamos ver. A frase é afirmativa. Vamos descartar as frases lá que já não combinam. A letra E está na negativa e a letra D também está na negativa. Agora, pensa comigo. Qual é o tempo verbal dessa frase? Presente. Quais são os verbos auxiliares que a gente usa? Do ou does. A letra C trouxe o did. O did não pode ser utilizado aqui. E agora, lá na letra A, nós temos o verbo to be. Mas a frase não fez o uso do verbo to be. Então, a única opção que sobrou por eliminação, so do I. Então, eu prefiro esta forma de resolver conflito. Eu também. So do I. Ok, pessoal? Então, o exercício de número 5, alternativa correta, alternativa B. E aí agora, voltando um pouquinho ali no nosso material, agora nós vamos voltar ali na página 12. Voltando um pouquinho no nosso conteúdo, nós vamos iniciar uma matéria nova. E essa matéria nova que apareceu, ela é chamada de Verb Patterns. Esse Verb Patterns seria, como que eu poderia dizer em português, o modelo dos verbos, ou a forma, digamos, como os verbos são utilizados ou serão utilizados nas nossas frases, tá? Nós temos 2 formas deste verb patterns, destes modelos de verbos. E para nós sabermos como o verbo vai ser utilizado,
nós temos que prestar atenção no primeiro verbo que aparece na frase. Aqui nós estaremos falando de quando nós temos dois verbos juntos em uma mesma sentença, ok? Então, basicamente, o que a gente tem? Os verb patterns, eles são definidos pelo primeiro verbo na sequência de uma frase. Nós temos duas formas. Primeira, o verbo mais o to infinitivo. Ou seja, os dois verbos, eles são separados por esta preposição to e os dois ficam no infinitivo. Ou seja, o verbo não vai para o passado, o verbo não vai para o futuro, o verbo não recebe S, não recebe D, não recebe ED, ele não acontece nada. Eu tenho um verbo, o to, e o outro verbo. Ou então, o verbo mais ing. Ou seja, o primeiro verbo fica no infinitivo, ele não muda nada, e o segundo eu tenho que colocar ing nele. Então, olha ali. Nós temos o seguinte. Então, seguindo aqui, nós temos na página 12 o exercício de número 6. Read the sentences below and answer the following questions. Então, nós temos que ler as frases e responder as perguntas. I promise to build more daycare centers for our community. Então, eu prometo construir mais creches para a nossa comunidade. He denied using public money for his own personal campaign. Então, ele negou usar dinheiro público para a sua campanha pessoal. The president delayed naming his new cabinet. Então, o presidente atrasou em nomear o seu novo gabinete. She refuses to answer questions about the latest political scandal. Então, ela se recusa a responder perguntas sobre o último escândalo político. Analisando estas sentenças, nós temos essas duas perguntinhas aqui para a gente iniciar. Letra A. Which verbs are followed by two infinitives? Então, quais verbos são seguidos pelo to e o outro verbo no infinitivo? E na letra B, which verbs are followed by ing? Quais verbos são seguidos por ing? Então, se nós observarmos ali em cima, os verbos são estes. Eu até coloquei aqui. Daí vocês vão falar para mim, mas tem uns verbos que estavam ali no passado. Não tem problema. Se vocês colocarem no passado, não tem problema. Quais verbos são seguidos pelo to infinitivo? O verbo promise. Então, toda vez que você usar o promise, o próximo verbo da frente, você promete o quê? O próximo verbo da frente, ele vem com o to no meio, antes dos dois. Mesma coisa o refuse. Recusar ao quê? Então, refuse, o to e o outro verbo na frente, tá? Próximo. Na letra B, o verbo deny e o verbo delay, eles são seguidos por ing. Ok? Então, o verbo da frente, ele é seguido por ing. Então, deny é negar e o delay é atrasar. Ok? Então, vocês podem completar aí as duas sentenças com estes dois, com essas duas respostas. O que nós temos então aqui, pessoal? Estes verbos. Basicamente, para nós sabermos se nós vamos colocar o verbo no infinitivo ou se nós vamos colocar o ing, nós temos que considerar isso daqui que está aparecendo aí na tela para vocês. Se os verbos que estão na primeira coluna aparecerem na frase, os próximos verbos que vierem depois, eles vêm separados com o to. Se os verbos que estiverem na frase forem os verbos que estão ali na segunda coluna, o verbo que vier na frente, ele vem com ing, tá? Então, basicamente, a gente acaba tendo que memorizar alguns verbos
porque não há uma regra específica, mas sim o uso destes verbos. Então, estes são os verbos, alguns dos verbos mais comuns. Então, lá na primeira coluna, ó, agree, concordar, choose, escolher, decide, decidir, hesitate, hesitar, hope, esperar, intend, pretender, learn, aprender, mean, né, significar, need, precisar e want, querer. Então, todos eles necessitam de um verbo. Querer o quê? Concordar com o quê? Escolher o quê? E os outros, avoid, evitar, consider, considerar, discuss, discutir, dislike, desgostar, enjoy, curtir, finish, terminar, miss, sentir falta, postpone, adiar, quit, desistir e suggest, sugerir. Então, basicamente, quando nós temos a primeira coluna, usamos o verbo no infinitivo. Quando nós temos a segunda, usamos o verbo com ing. Ok? Então, aí nós temos os exercícios aqui embaixo, pessoal. Nós temos que analisar o verbo que está antes do espaço para completar, para nós vermos o que nós vamos fazer com o verbo que está entre parênteses. Se ele vai ficar com o ing ou se ele vai ficar com o to na frente. Então, olha lá. The Queen has postponed to the press. She's not feeling well. Então, a rainha adiou a conversa com a imprensa. Ela não está se sentindo bem. Então, olha lá em cima. Em qual das colunas está o verbo postpone? Que é o verbo adiar, está na segunda. Então, neste caso, como que vai ficar o verbo talk? Ele vai ficar com ing. Olha lá na segunda. The senator is considering running for president next year. O senador está considerando correr a presidência, né, candidatar-se à presidência no próximo ano. Neste caso, o verbo consider, olha lá, também está na segunda coluna. Então, nós temos que acrescentar o ing. Só que como este é um verbo que termina em consoante, vogal, consoante, nós precisamos dobrar a consoante final e acrescentar o ing. Letra C. We need this issue once and for all. Nós precisamos falar sobre esse assunto de uma vez por todas. Né? Nós precisamos falar disso de uma vez por todas. Então, o verbo need, como vocês perceberam, ele está na primeira coluna. Então, é need to. Need to address. D. The prince dislikes interviews. The prince dislikes giving interviews. Então, um príncipe não gosta de dar entrevistas. Então, o dislike, que nós vimos lá, está na segunda coluna. Então, dislike, given. O verbo que termina em E, nós temos que tirar o E para acrescentar ing no final. E, letra E. The governor hopes to receive the support of his party on Monday. Então, o governador espera receber o apoio do seu partido na segunda. Então, o verbo que apareceu antes ali é o verbo hope. Então, na frente, como ele está na primeira coluna, o verbo vem no infinitivo. Na letra F, he intends to follow in his father's footsteps. Então, ele pretende seguir os passos do pai dele. Então, o verbo era o intend, pretender. Intend está na primeira coluna. Então, intend to follow. Intends to follow. Tá? Lembrando que o segundo verbo, gente, como eu disse ali atrás, ele não recebe S, ES, IES, ING, nada. Tá? G. I avoid. Então, o verbo avoid está na segunda coluna.
I avoid watching political ads. They usually make me angry. Eu evito assistir campanhas políticas. Elas geralmente me deixam bravo. Então ali, avoid watching. E a última, the government agreed to meet with the protesters and reach a compromise. Então, o governo concordou em se reunir, né, com os protestantes e assumiu um compromisso. Então, o verbo agree, ele está na primeira coluna. Se ele está na primeira coluna, significa que o verbo vem depois seguido do to. Agreed to meet. Ok? O segundo exercício, olha lá o que ele disse aqui, pessoal. Finish the following sentences with your own words. Use indefinites with to or gerund. Então, aqui a gente tem que usar o infinitivo, quando a gente coloca o to, ou o gerúndio, que é quando a gente coloca o ing, para nós terminarmos essas frases que já foram começadas. Aqui eu coloquei algumas sugestões, né? Um exercício pessoal. Se vocês quiserem seguir os exemplos que eu coloquei, podem ficar à vontade. Ou se vocês quiserem dar as suas próprias respostas, também pode ficar à vontade, melhor ainda. Então, olha lá. I want to learn another language. Então, eu quero aprender outra língua. Então, como o verbo want, ele está na primeira coluna, o verbo que vem na frente, ele vem com to na frente dele. B. I miss driving my old car. Eu sinto falta de dirigir o meu carro antigo. Então, como o verbo é o miss, o verbo que vem na frente, drive, eu tiro o e e coloco o ing. C. I enjoy talking to you. Eu gosto de conversar com você. Então, o verbo enjoy, ele é um verbo que está na segunda coluna. Então, eu acrescento o ing no verbo. I enjoy talking to you. D. When I was a child, I had to quit eating junk food. Quando eu era criança, eu tive que desistir, parar de comer, né, comida como se fosse o fast food, né? Comida engordurada, enfim, nesse sentido. E então, como eu tenho ali o verbo quit, que está na segunda coluna, o verbo da frente vem com o ing também. E na letra E, I'm learning to drive. Então, olha lá, learning, o verbo learn, está na primeira coluna. Então, o verbo que vem a seguir, ele vem com o to na frente. Estou aprendendo a dirigir. I am learning to drive. Ok, pessoal? Então, como eu disse para vocês, essas frases elas são exemplos. Se vocês quiserem fazer as frases de vocês, fiquem à vontade. Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todos os exercícios propostos e nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!